Imagine que você está em um carro, numa bela noite de sábado, indo no seu primeiro encontro com um homem que conheceu há algum tempo. Vocês encostam o carro na calçada, esperando ter uma ótima noite, até que um sujeito desconhecido se aproxima e pede que ambos saiam do carro. Você sai primeiro, e enquanto seu parceiro está se levantando, apenas 2 tiros são capazes de acabar com suas vidas. E é justamente o fim dessa história que dá início a uma nova. A história de um dos maiores casos de assassinatos anônimos que o mundo já viu. A história do assassino do Zodíaco. O caso citado foi o suposto primeiro ataque realizado pelo denominado assassino do Zodíaco, em 1968, no norte da Califórnia. Ele atuou no período de 1966 a 1970 e se dizia responsável por 37 mortes, apesar de só 6 delas terem sido confirmadas. O assassino em série ficou conhecido principalmente por suas misteriosas cartas codificadas à prensa e pelo grande mistério por trás de sua identidade. Apesar desse ter sido o primeiro ataque conhecido do Zodíaco, acredita-se que a real primeira atividade dele tenha sido o assassinato de Cheri Jo Bates, em 30 de outubro de 1966. O homem teria sabotado a bateria do Fusca da jovem e oferecido uma carona quando ela notou o mau funcionamento do carro. Eles caminharam por alguns minutos até Bates ser atacada pelo homem, morta esfaqueada mais de 40 vezes e deixada no chão com a faca ainda no corpo. Alguns dias depois da morte de Bates, o Departamento de Polícia de Vallejo recebeu uma carta de confissão. Ela não dizia o nome do responsável e citava que a jovem não teria sido sua primeira vítima e também não seria a última, embora nenhuma outra morte antes dessa tenha sido ligada ao caso. No dia 4 de julho de 1969, houve o terceiro registro de assassinato do Zodíaco, junto com sua primeira ligação para reportar seus próprios crimes. O assassino atirou múltiplas vezes em um casal de jovens que estava dirigindo por Blue Rock Springs, matando um deles. Quando deu 00:40, o departamento de polícia recebeu uma ligação de um homem dizendo querer reportar um duplo assassinato. A pessoa do outro lado da linha deu a localização exata dos corpos, disse que era o responsável por isso e qual foi a arma que ele usou no crime, para provar que realmente tinha sido culpado. Ele também assumiu a culpa pelo assassinato de David Faraday e Betty Jensen, o casal que fora morto no ano anterior. Em mais decorrências desse caso, o jovem que sobreviveu deu o que seria a primeira descrição do assassino do Zodíaco. Um homem branco, de 26 a 30 anos, 1,73 m de altura, com cabelo curto marrom claro. O quarto assassinato confirmado cometido pelo assassino do Zodíaco foi no dia 27 de setembro de 1969. Brian Hartnell e Cecilia Shepard estavam fazendo um piquenique no Lago Berryessa, quando um homem usando uma roupa preta com capuz estilo executor e o símbolo do Zodíaco desenhado com tinta branca no peito se aproximou deles. Ele amarrou as 2 vítimas e logo em seguida as esfaqueou, logo depois indo até o carro deles e deixando uma mensagem na porta. Assim como o último caso, o assassino também ligou para a polícia para reportar o ocorrido e tomar responsabilidade pelas mortes. Cecilia ainda sobreviveu por mais um curto período de tempo, conseguindo dar uma descrição do atacante para a polícia. O quinto e último assassinato que teve ligação confirmada com o assassino do Zodíaco foi em 11 de outubro de 1969. Paul Steen era um motorista de táxi que teve o grande azar de dirigir para o Zodíaco. Simplesmente atirou na parte de trás da sua cabeça ao fim da corrida. 3 adolescentes testemunharam o crime e ligaram para a polícia, descrevendo o culpado como um homem branco entre 25 e 30 anos, usando óculos. No entanto, o policial responsável por passar a informação pelo rádio o descreveu como um homem adulto negro em vez de branco, sem querer, fazendo com que não fosse possível encontrar o agressor. E é por isso que não podemos ser racistas, crianças. Isso pode custar a vida de um serial killer, tá? No dia 31 de julho de 1969, o assassino escreveu 3 cartas, apenas com leves alterações entre elas, e enviou cada uma para um jornal diferente. Na carta, ele admite ser o assassino do casal do Natal e da garota no dia 4 de julho, e cita alguns detalhes da cena do crime para provar que foi realmente ele.
O homem também inclui a suposta identidade dele em um código e exige que seja publicado na primeira página dos jornais, senão ele iria matar pessoas que estavam sozinhas de noite o final de semana inteiro até ter 12 pessoas mortas. Então, ele termina a carta usando o símbolo do zodíaco pela primeira vez. Em 7 de agosto de 1969, o assassino se identifica com o nome Zodíaco em uma carta à delegacia, insistindo que eles resolvessem o código da carta que ele havia mandado nos jornais. Sendo assim, Donald Harden e Betty Harden já haviam resolvido o código no dia 4 de agosto. A carta basicamente dizia o quanto o homem se divertia ao matar pessoas, além de alegar que todos que ele matou seriam seus escravos do paraíso. No fim da carta, também aparecem algumas letras misturadas que ainda não foram oficialmente decodificadas, apesar de haverem algumas teorias sobre o que pode ser. Em outubro de 1969, o Zodíaco mandou mais cartas aos jornais. Na primeira, ele se gabava por alguns assassinatos que não foram resolvidos na região. No entanto, não houve nada que pudesse comprovar a ligação dele com esses crimes. A segunda carta foi a que intrigou o público por mais tempo, e continha 340 caracteres criptografados no que parecia ser sua própria criptografia. Ela só foi desvendada 51 anos depois, em dezembro de 2020, por um time de 3 especialistas em quebrar códigos composto por Sam Blake, Jarvan Ecke e David Orashak. Infelizmente, a carta não possuía nenhuma informação relevante para a descoberta de sua identidade. Além desses 2 principais relatos, o Zodíaco enviou várias outras cartas, porém todas elas eram apenas ele claramente se divertindo com a situação e se gabando por nunca descobrirem sua identidade. Em 30 de janeiro de 1974, o assassino envia sua última carta ao jornal, falando sobre o filme O Exorcista. No final da carta, ele assina com o seu símbolo e o placar que costumava colocar no fim de suas mensagens, insinuando que teria matado 37 pessoas no total. Depois disso, não houve mais qualquer atividade do assassino, e começou o período conhecido como o Silêncio do Zodíaco. O primeiro e mais forte suspeito foi Arthur Leigh Allen, que teve uma demissão honrosa na Marinha da Califórnia e foi demitido de sua carreira de professor por casos de assédio sexual a crianças de sua turma. Conhecidos confirmaram que ele era obcecado por crianças pequenas, e ele foi condenado a 2 anos de prisão por atos sexuais contra o menino de 12 anos de idade. Embora todos os seus atos de pedofilia, as evidências apresentadas de que ele seria o assassino do Zodíaco eram todas circunstanciais, e a análise de caligrafia deu negativo. O segundo suspeito foi Louis Myers. Seu melhor amigo Kane alega que Myers confessou ser o assassino em 2001, quando descobriu que estava morrendo de cirrose. Evidências foram levadas para sustentar suas alegações, e essas foram: Myers fez o ensino médio junto com as vítimas. Seu pai era dono de uma loja de excelentes militares, dando a ele acesso às botas militares que geravam pegadas iguais às da quarta cena do crime. Myers supostamente estaria na Alemanha durante o período de silêncio do Zodíaco, mas apesar dessas evidências e das alegações de Kane, não houve nada substancial sobre a teoria de Myers que poderia fechar o caso. O terceiro suspeito foi Ted Cruz. Calma, esse cara não nasceu em 1970? Exatamente. É por isso que essa teoria não faz o menor sentido, já que o primeiro assassinato ocorreu em, 1966. Isso tudo começou com um meme na internet que foi rolando em 2015, e por algum motivo existiam pessoas que realmente acreditavam que ele era um assassino. Enfim, o quarto e mais recente suspeito é Gary Francis Post, um homem que faleceu em 2018. Essa teoria foi desenvolvida por um grupo de 40 agentes aposentados do FBI, chamados The Casebreakers, publicada em 6 de outubro de 2021. Algumas das evidências que os Casebreakers apresentaram foram semelhanças físicas, principalmente na região da testa. Um parente de Gary o acusou de ser o assassino do Zodíaco e de ter tentado matá-lo com um martelo. A ex-nora de Gary, Michelle Wynn, também o acusou de ser o assassino em série, alegando ter se mudado para fora da Califórnia para fugir da ameaça que Post apresentava. E ele apresentava relações com a morte de Cheri Bates, que foi o primeiro caso registrado relacionado ao Zodíaco. Apesar das evidências apresentadas pelos Casebreakers, o Departamento de Polícia de Vallejo não confirmou essas informações e diz que o caso ainda está em andamento. O FBI diz que essas são apenas provas circunstanciais, e Tom Voy, considerado especialista no assassino do Zodíaco, chamou o resultado das investigações do grupo de besteiras.
Isso quer dizer que mesmo depois de 55 anos, com o cara mandando um monte de carta e aparecendo várias vezes na cena do crime, a gente não sabe quem ele é até hoje? Basicamente sim. E mesmo se o caso for desvendado, tem grandes chances de o cara já estar morto, então nunca vai poder de fato pagar pelos seus crimes. Bom, pelo menos ele rendeu um documentário bacana pra gente.